Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Mesa de Bar. A gente está gravando hoje. Hoje é uma quinta-feira, dia 18, né? A gente está gravando quinta-feira, dia 18. Um dia quente no Brasil, né? A gente teve aí situações na nossa política bem complexas e que, sem sombra de dúvidas, influenciaram numa mudança no futebol, porque o presidente assinou uma medida provisória que tem um impacto direto no nosso futebol. E aí a gente estava com pauta diferente para gravar, mas a gente vai fazer um episódio meio que especial aqui, tá? A gente vai soltar esse episódio agora falando sobre a MP que muda a forma de você negociar os direitos de transmissão, né? Resumidamente, já vou chamar o Josélio para a mesa aqui, que ele vai ficar no debate com a gente. Resumidamente, o que acontece? Até ontem, no Brasil, para se transmitir um jogo de futebol, a empresa de transmissão ela tinha obrigação de ter o direito dos dois times envolvidos. Então, se vai jogar Corinthians e Palmeiras, se eu tenho o direito do Corinthians, mas não tenho do Palmeiras, eu não posso passar o jogo. Assim era no Brasil. Assim é, por exemplo, em Portugal, né? E a mudança com essa MP é para usar o modelo da La Liga na Espanha, que é o quê? Que outros países também já utilizam, que é o direito necessário passa a ser apenas do mandante. Então, se é Corinthians e Palmeiras e o mandante do jogo é o Corinthians, eu só preciso ter o contrato com o Corinthians, o direito de transmissão do Corinthians, automaticamente eu vou poder passar. E aí, assim, isso é uma mudança bem relevante, né? A MP traz, além disso, alguns outros detalhes que a gente pode falar na sequência, mas, assim, o impacto muito grande que está gerando tudo isso aí é sobre esse direito de transmissão, porque influencia diretamente na maior empresa de comunicação do país, que é a Globo. Então, para começar, a nossa proposta do Mesa de Bar é uma conversa informal de torcedor. Na hora que explodiu isso aqui, eu falei, eu vou mandar uma mensagem aqui para o José, ele chamei até o Macarrão Tarcísio também, o pessoal não pôde vir. Mas é a nossa visão de torcedor. A gente recebeu essa notícia, como que a gente enxerga essa mudança para o nosso futebol. Então, para começar, aí, eu queria ouvir o Josélio, né? Ele certamente já viu alguma coisa sobre isso. Qual foi a primeira impressão que você teve? O que você acha que isso vai gerar aí de positivo e de negativo para o nosso futebol? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente tem que esperar para ver, estudar melhor representa essa medida provisória e vamos ver em que sentido isso vai beneficiar, sobretudo, os clubes menores, né? Porque a diferença de receita hoje do Flamengo e do Corinthians para as demais é muito grande, sobretudo por conta da TV. Vamos ver o que vai representar isso aí agora, né? Pois é. E é interessante, né? E eu quis gravar esse vídeo até por isso, porque a primeira impressão que a gente tem quando a gente escuta é assim: pô, os times grandes vão arrebentar de ganhar dinheiro e os pequenos vão se ferrar. E aí eu particularmente comecei a refletir e analisar um pouquinho melhor a situação e eu mudei essa primeira impressão minha. Porque eu acho que as coisas vão se regular a ponto de... Hoje a gente tem uma realidade no Brasil que ela é cruel, porque os direitos têm que ser dos dois envolvidos, mas as negociações são individuais. Então, o que acontece? Você tem um monopólio da Globo, a Globo concentra basicamente o direito de transmissão de todos os times e, automaticamente, o pequeno não tem o que fazer. O pequeno vai vender para quem? A Globo chega no pequeno e fala, olha só, eu tenho direito do Flamengo, Corinthians, né? Eu tenho direito dos grandes do futebol brasileiro, e você, ficando de fora, você não tem para onde correr. Porque quem vai transmitir o seu jogo com o grande? Ninguém, os grandes estão comigo. Então a Globo, ela tem a faca e o queijo na mão para negociar com o pequenininho. Ela fala assim, olha só, onde você vai dar audiência é jogando com os grandes são meus. Então o que eu posso fazer é, eu te dou uma mixaria aqui. A partir dessa MP, o jogo vai virar. O pequeno ele vai passar a ser dono de 19 jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo.
Ele vai negociar do jeito que ele quiser. Ele fala assim, olha só, você quer ver o jogo do meu time contra o Palmeiras? Isso na Série A, né? O preço, eu acredito demais que os pequenos vão levar vantagem nisso. Você não acha que faz sentido, não, José? Eu acho que faz. Eles vão se aproveitar. Por exemplo, os pequenos que jogam a Série A vão levar grande vantagem. Porque imagina, você jogar contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Nossa Cruzeiro e Senhora. Atlético Você em tem todos casa. os jogos grandes em média, né? Sem contar Então, jogos relevantes de Atlético Paranaense para as praças específicas, né? Atlético Paranaense, Bahia, Sport, mas enfim. você imagina o seguinte, o Flamengo ele recebe por 38 jogos. Ele vai passar a receber por 19. Sim. Ele vai querer dobrar a cota dele, cara. Você acha que ele vai querer reduzir a receita? Ele vai querer mais do que dobrar, tenho certeza disso. E o clube pequeno vai exigir, por exemplo, Goiás e Flamengo. O Goiás vai exigir pagar para ele o que o Flamengo recebe como mandante. Exatamente. E aí eu acho que não vai chegar nesse nível, mas vai chegar próximo. Por isso que eu acho que vai fortalecer os pequenos. Por É, para isso os que a La Liga, quando fez essa mudança, eu não vou me lembrar a data aqui, porque eu dei uma lida sobre isso, que a La Liga vinha numa desgarrando muito, e você vê que deu uma reequilibrada. Você tem esse último campeonato espanhol, você teve alguns pequenos surpreendendo, assim. Óbvio que não tem muita disputa, mas assim, conseguindo ir bem. O Getafe foi bem, né? Você tem alguns times ali indo razoavelmente bem. E isso é muito consequência dessa mudança na La Liga, porque os pequenos acabaram surfando a onda. Aí muita gente tem a preocupação do seguinte, mas e os pequenos que não estão na Série A? E aí a Então, esses realidade ela é vão. muito dura, José, porque é algo que eu também não sabia. Atualmente, a gente só tem direito de transmissão pago, a Globo compra os direitos até a Série B. Então, o que acontece? Os times da Série C para baixo, eles não ganham nada de televisão, nada, nem um centavo. E aí, eu tenho certeza que a situação para eles também vai melhorar muito, cara. Entendeu? Não precisa ir longe. Vamos imaginar quando Mas o eles time não têm estava. poder de barganha e de brigar, rapaz. Eles não vão ter poder de Não, eu botar o também acho preço. que não, cara. Mas no pior cenário, que eles façam uma transmissão por um canal do clube no YouTube, ou vende para o Facebook, enfim, ele vai ter uma arrecadação, né? É igual, você pensa no Sampaio Correia da vida. Pô, é um time que tem uma torcida razoável. Se ele cria um canal no YouTube e ele começa a ele mesmo transmitir os jogos dele, coisa que não existia, ele vai ter um faturamento interessante no ano. Ó, num primeiro momento, sem estudar, a impressão que eu tenho, é que os clubes pequenos da Série A vão levar vantagem. Pronto. Esse aí também eu acho que é sem dúvida. Agora, mesmo assim, eles não vão ter o poder de negociar muito, não, rapaz. Não, eu acho que num primeiro momento também não vai ser esse impacto, não. Mas no médio prazo, José, eu acho que com certeza eles vão ter. Porque vai começar a abrir muito esse mercado e aí você vai sair da mão de um só, cara. Entendeu? Ah, mas você acha que as outras emissoras têm condição de competir com a Globo? Eu acho que o streaming vem para ficar, cara. A Dazan da vida aí, você vai ter um monte de outras aí que vão entrar no mercado. E o legal dessas empresas de streaming, que elas não pensam muito em exclusividade, não, cara. Elas querem comprar o direito. E isso faz comprar mais barato e automaticamente mais barato para o consumidor. Porque a Globo hoje ela paga um direito que é assim, ó, o seu jogo é meu, ninguém mais pega, só eu tenho, a história disso é minha, ninguém vai pôr a mão mais. Quando a Dazan vai lá e compra, não necessariamente ela compra um direito de exclusividade. Ela compra o direito de transmissão. Então, por exemplo, ela Transmitir. comprou o direito de transmitir. Aí vamos supor que a Netflix cria um braço de esportes lá e também compra. Ele vai poder vender, inclusive, para mais de um, e no final das contas ele pode, inclusive, ele mesmo transmitir. Então você vai ter a tendência é que você tenha uma concorrência nisso, entendeu? Que eu acho que pode ser bem positiva. Ou não, né? E aí Ou até a a Globo própria Globo, começar a ô José, competir todo mundo e comprar todo mundo aí, cara. individualmente, Você não acha? Por exemplo, você não acha que a Globo pode começar a comprar a DAZN e mas a Dazan é incorporar ela mundial, tudo? cara. É empresa grande, né? Não é pouca merda, não. A Dazan tem direito de Juventus, PSG, de time gigante, pô.
A Dazan é mundo inteiro, cara. Eu acho que a Globo não aguenta, não consegue, não. Eu acho que os clubes gigantes vão sair perdendo. Porque o Flamengo não vai conseguir dobrar o que ele ganha de receita por jogo, porque ele vai ter que dobrar. Cara, eu não sei não, hein, José? Porque, inclusive, a transmissão, José, imagine o seguinte, cara. Não precisa ir longe, não. Se você estudar aí um pouquinho das lives de música que estão rolando aí. Tem live de música aí que deu faturamento de 2 milhões, cara. Numa live. Agora, você imagina o nível que aí live de música, você está falando de ela fica ali no YouTube rodando e tudo mais, ela atinge aí 9 milhões, 10 milhões de visualizações. Simultâneos dá 1 milhão, 2 milhões. Não chega a 2 milhões. Mas não, o Flamengo é pouco isso, rapaz. Isso que eu tô dizendo, né? Se o Flamengo transmitir o jogo dele, ele vai dar 5 milhões simultâneos, cara. Imagina patrocinador nisso, cara. Se o Flamengo passa a transmitir ele mesmo os jogos, ele tem um potencial que é difícil você mensurar onde pode chegar isso. E isso se aplica para o Corinthians, para todo mundo, cara. Então, essa desigualdade vai ser absurda, cara. É doideira, né, cara? Você imagina, todo mundo vai brigar para passar o jogo do Flamengo, cara. Todo mundo. O Flamengo vai botar o preço lá na nuvem, cara. É doideira. Pensa bem. Só você pensar a estrutura que a Globo tem hoje para o futebol, o tamanho que é, você vê o quanto que rola de... E eles devem fazer tipo um modelinho cascata, ó. Vou vender a Libertadores para você. A primeira fase você paga X, as oitavas você paga 2X. É isso aí. Pô, imagina a final da Libertadores quando eles vão cobrar, cara. Puta que pariu. Você tá doido. É o que eu tô te falando, cara. Mas no fundo, eu acho que isso, como tudo, toda mudança, ela vai ter um momento de adequação ali. Mas eu acho que isso vai regular, inclusive, para os pequenininhos que chegam ao ponto de não ter receita, vão se reinventar, cara. Eu acho que a tendência é reequilibrar as coisas, sim. Não tem como fugir. Não tem como fugir daquela ideia, José, de você ter o futebol no mundo inteiro é assim. Você vai ter 3, 4 potências no país. Isso eu acho que não tem como fugir, não é por causa disso. Agora, todo o restante que estaria distante, vai continuar distante, mas eu acho que vai ficar distante mais positivamente do que é hoje. Isso ia acontecer só se os times estivessem no mesmo patamar, cara. Você imagina, tá lá na mesa, a Globo, a DAZN, a Netflix, sei lá, o Flamengo e o Corinthians. O Corinthians tem condição hoje de exigir o mesmo que o Flamengo? Não tem, cara. Então, se todos os clubes tivessem o mesmo nível... Mas isso já não tem independente dessa MP. Mas então, Rafael, agora com esse liberalismo todo, o Flamengo vai botar o preço que ele quiser. O que ele quiser. Mas pensa comigo. O que tem de errado nisso? Se tem alguém pagando e ele vale isso? O que tem de errado é o patamar que os clubes estão, Rafael. Esse cenário seria ideal, perfeito, se todos os times estivessem no mesem lugar. Começassem a largar no mesmo lugar. Não, tudo bem, mas o Flamengo está muito na frente dos outros, Rafael. Mas está na frente, se você pegar 5 anos atrás, não estava, cara. Mas assim, eu estou olhando hoje. Sim, hoje, mas é o que eu estou dizendo. O Corinthians, se ele fizer um trabalho sério de 5, 6 anos que o Flamengo fez, ele vai colher também lá na frente. Mas ele quer fazer isso? Aí que tá, é o que eu estou dizendo. O problema não está na questão da liberdade, e sim na gestão de cada clube, né? Não, Rafael, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você fala o seguinte, ó, todos vocês agora vão ter as mesmas oportunidades, que é o que está sendo feito. Concorda? Você vai ser dono de 19 jogos e eu vou ser dono de 19 jogos. Ok? Mesma oportunidade. Você negocia do jeito que você quiser. Só que eles estão largando de lugares diferentes, cara. Não, mas a negociação já é individual, José. Não muda, tudo bem, isso não está mudando. Bem. Mas o Flamengo de 6 anos atrás, ele não tinha condição de estufar o peito e brigar com a Globo igual ele tem hoje. Exatamente, cara. É o que eu estou dizendo. O problema não vai nascer dessa MP, porque a MP, só para todo mundo que ainda não parou para dar uma olhada nela, o que ela muda basicamente é o seguinte, cara. A negociação hoje já é individual.
Só que a diferença é que a negociação hoje é individual com o monopólio da Globo. Porque se o Ceará fala assim, eu quero vender meus jogos, igual aconteceu ano passado, eu vou vender para a Turner, para transmitir no esporte interativo. Você vai vender para alguém que não vai passar seus jogos. Porque a Turner comprou, só que ela tinha o direito, por exemplo, do Atlético Paranaense, mas não tinha do Fluminense. Então, quando jogava Atlético Paranaense e Fluminense, ela não podia passar o jogo. Entende? Então, existia um monopólio que o clube não tinha o que fazer. Ele já negociava sozinho. Ele só não tinha com quem negociar. Agora não. Ele chegar e falar assim, olha só, eu vou negociar com a Turner. E todos os jogos na minha casa, a Turner vai passar, independente de quem eu estou enfrentando. Você vai se você pensar por esse aspecto, é justo. Porque qual o sentido de você comprar o direito de um time? Exato, cara. O formato atual só tinha um beneficiado. Que era a Globo. Só tinha a Globo de beneficiado, cara. Ninguém mais, não tem lógica. Entendeu? Os outros problemas que eu concordo com você, das desigualdades e tal, do nosso futebol, e isso tudo já existe e não muda em nada com essa MP. Mas entendeu? Tem aumentado, Rafael. Tem aumentado por N outros motivos. Eu acho que o problema é o seguinte, cara. Cada vez mais o crescimento da internet, e essa MP é uma consequência, eu não acho que ela é causa nesse sentido, a internet está nichando cada vez mais, cara. Cada vez mais se consome mais o time que você torce e menos o esporte como um todo. E a partir do momento que se consome cada vez mais o time e não o esporte, os times de maior massa, de maior popularidade, vão ficar mais desgarrados dos outros. Acho que isso é natural. É por isso que no mundo inteiro aconteceu assim também. Entendeu? Eu não sei. Assim, num primeiro momento, a gente pensando é até bom. O cara tem 19 jogos que é dele, ele põe o preço que ele quiser. Só que você imagina, o Flamengo hoje está num outro patamar técnico, financeiro. Ele vai ter condição de botar a banca, Rafael. Sim. O Vasco vai pegar o primeiro que aparecer, cara. Mas um exemplo. É o que eu estou dizendo, o Flamengo já vem fazendo isso há bastante tempo, cara. A última, para você ver, antes dessa MP, o Flamengo botou banca e não vendeu para o Campeonato Carioca para a Globo. Mas porque tem liberdade econômica no Campeonato Brasileiro e pegou uma cota de TV para o brasileiro maior que todo mundo. Isso já vinha acontecendo. O Botafogo não vai negociar com ninguém, não vai pegar o primeiro que aparecer, cara. Porque ele precisa do dinheiro ontem. Não, é o que eu estou dizendo. E qual que é a causa do problema? É a MP ou é o Botafogo? Mas aí que tá, Rafael. Vai potencializar ainda mais a desigualdade, cara. Você vai ver. Mas pensa comigo, José. O que isso influencia diretamente em quê? Numa situação do Botafogo, por exemplo? Porque antes dessa MP, o Botafogo antecipava a cota de TV com a Globo, já estava todo encalacrado, não sei. O que isso vai mudar? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma forma de mostrar para o Botafogo assim, olha só, agora você tem uma oportunidade. Se antes você era preso na Globo, cheio de antecipação, você não tinha poder de barganha com a Globo, porque antes era só a Globo, ele não tinha nenhum poder. A Globo chegava e falava assim, olha só, Botafogo, é isso aqui, filho. Não tem o que fazer não, tá? E o Botafogo tinha que aceitar. Agora as coisas mudam. É uma oportunidade para o Botafogo se reinventar, de falar assim, pô, a gente está recebendo migalha da Globo aqui há um tempão, agora surge uma oportunidade. Se a Dazan vem e fala assim, ó, não quero exclusividade, mas eu quero transmitir seus jogos, é uma oportunidade ele fazer isso e negociar com outro também, e, enfim, ele transmitir os próprios jogos. Eu acho. Mas aí que tá, rapaz. Isso é se a gente pensar se todos os clubes estivessem bem, cara. Não então, tá. Para quem tá mal, sair da situação ruim atualmente, eu, por exemplo, olho a situação do Botafogo. Vamos imaginar que essa MP não foi assinada ainda. A situação do Botafogo hoje é uma situação muito complicada, que eu não consigo ver muita saída. Isso aí. Essa MP não vai resolver os problemas do Botafogo, mas é uma oportunidade a mais, que ele não tinha. Mas aí que tá. As empresas, todas as empresas de transmissão aí, ela não vai botar dinheiro no Botafogo, cara. Se ela tiver que botar, todas vão procurar quem primeiro? Exato, mas aí que tá, José. Antes, eu estava botando dinheiro no Botafogo, porque eu precisava dos direitos do Botafogo, porque senão eu não transmito os outros. Agora é diferente, agora é o Botafogo falando assim, olha só, você vai botar dinheiro em mim,
Mas não é só em mim. Você vai botar dinheiro em mim jogando com o Palmeiras. Você vai botar dinheiro em mim jogando com o Corinthians. Você vai botar dinheiro em mim jogando com o Flamengo. Entendeu? Mas, entre aspas, o Botafogo vai estar negociando só ele tem. Só, o meu jogo com qualquer outro time, ou você negocia comigo, ou você vai ficar sem. Entendeu? Como é que mudou o jogo? É foda, cara. Parece que é positivo. Parece. Mas eu acho que na prática vai ser um tiro pela culatra. É o que eu sempre falo. No Brasil, a gente tem que esperar acontecer, porque sempre vem umas coisinhas diferentes ali. Porque, para a gente finalizar, um outro ponto que essa MP traz é que quando em 2000 o Vasco entra com a camisa estampada SBT e o direito de transmissão era da Globo, como o direito de transmissão é monopolizado, a Globo conseguiu fazer lobby e criaram uma lei que proibia patrocínio de empresa de comunicação, de rádio e TV. Não pode mais, até o momento. A MP derruba isso. Então, agora os clubes vão poder, inclusive, fazer propaganda de empresas de televisão, de rádio. E aí entra os streamings aí, cara. Porque uma Netflix agora vai poder anunciar. Até ontem a Netflix, se quisesse patrocinar o Botafogo, por exemplo, ela não podia. Agora vai poder. O Flamengo ganha quanto da Globo? 200 milhões? Não, pô. Por ano? É 130 milhões, é um negócio assim? 200, não. Mais de 100. Aí você pensa, a Amazon vai patrocinar o Flamengo, vai pagar 200, os jogos do Flamengo. Um exemplo, 200 milhões. Uhum. Vai pagar mais 50 de patrocínio na camisa, cara. Pois é, pô. Antes não podia, se eles Você quiserem. imagina, Vai meter um Amazon Prime lá. A desigualdade que isso vai gerar, cara. Oi? Vai meter um Amazon Prime lá. Mas, ô José, pensa comigo. Do jeito que você viu a postura do Flamengo nesse ano no Campeonato Carioca, você acha que seria diferente na negociação de renovação do brasileiro ou qualquer outra coisa? Não seria, cara. O Flamengo já ia fazer esse salto de arrecadação, de transmissão, se continuasse. A diferença é que agora... Mas aí que tá, esse é o ponto. E por que o Flamengo fez isso? Porque o Flamengo hoje tem condição de brigar com a Globo. Sim. Só que aí, se a gente pensar em desigualdade, pensa como Globo. A Globo olha e fala assim, porra, eu não posso perder o Flamengo. Então, beleza, vou aumentar o Flamengo. Só que o orçamento dela com transmissão de jogo, ela não vai inflacionar tanto. Quando ela paga mais para o Flamengo, a tendência é que ela pague menos para o pequeno. Entende? Porque o pequeno não tem com que brigar, cara. Ele tá com então, cara, Rafael, não tá negociando só todas vão primeiro procurar. Sim, mas a partir do momento que você não está preso a uma só empresa, o pequeno que a Globo olhava e falava assim, toma isso aqui e pronto, o pequeno vai poder olhar para a Globo e falar assim, é só isso que você vai me dar? Então eu não vou fechar com você. E ela vai fechar com outros e vai subir esse valor. Entende? Por isso que eu acho que... Eu tenho dúvida. Vamos eu acho que no papel... fatos aí, né? Eu acho que no papel vai ser... parece bom, mas eu acho que vai ser um tiro pela culatra. Vai funcionar o contrário. O Flamengo vai ganhar ainda mais, porque no mundo capitalista é assim que funciona, cara. Quem tem o poder, a riqueza, acumula mais e mais. O mundo capitalista permite que pessoas mais pobres consigam crescer. É o que eu acredito. Que pode... se brigasse em igualdade de condições, Rafael. Não, então, o Goiás não tem como exigir por jogo em Goiânia, o Goiás e o Flamengo em Goiânia, o mesmo que o Flamengo vai ganhar no Flamengo e Goiás no Maracanã. Mas isso não é errado, não, José. Nunca vai acontecer, ué. Então, continua a utopia da igualdade. Continua desigual. Igualdade é utopia em qualquer lugar do mundo. Igualdade é. Só que o que eu acredito não é na criação no combate simplesmente à desigualdade. Você tem que, mais do que combater a desigualdade, é combater a miséria e a pobreza. Isso para todos os âmbitos. E aí, aplicado ao futebol, é o que eu acho que essa MP vai trazer. Você não vai criar com essa MP a igualdade, mas você vai reduzir a pobreza. Clubes que hoje não ganham nada ou ganham mixaria vão poder, trabalhando sério, ganhar mais do que ganham hoje. Esse é o ponto. Entendeu? Vamos ver daqui a uns 2 meses a gente discute isso aí. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas eu acho que, dentre muitos desastres aí que vem acontecendo, tem uma ponta de esperança aí no nosso futebol. Show de bola, moçada?
Deixe os comentários aí o que vocês acham, o que vocês tiveram de impressão sobre a MP e a gente vai trocando ideia, beleza? Valeu, valeu.